Sabe, existem histórias que a gente guarda no fundo da alma, trancadas a 7 chaves, porque contá-las é como reviver a dor. Mas existem outras que precisam ser ditas, precisam ecoar para que outras vozes não se calem. A minha é uma dessas. E se você acredita no poder de uma boa história, na força que a gente encontra quando parece não ter mais nenhuma, então eu te peço um instante. Antes de mergulharmos no meu passado, se inscreva aqui no canal. Assim, você não perde o fio da meada e me ajuda a levar mais histórias como a minha para quem precisa ouvi-las. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Agora, venha comigo. Volte 1 ano no tempo, para a noite que mudou tudo. O cristal dos copos de vinho tilintava, um som festivo que contrastava violentamente com o nó que se formava na minha garganta. Estávamos na casa do meu filho, Paulo, em Belo Horizonte. Uma casa que mais parecia uma vitrine de revista de decoração, com paredes de vidro que davam para um jardim impecavelmente iluminado e uma mesa de ceia que poderia alimentar um batalhão. O cheiro de peru assado, de nozes e de pinho fresco deveria ser acolhedor, mas para mim era sufocante. Eu me sentia um bibelô antigo, numa prateleira modernista. Meu vestido, o melhor que eu tinha, costurado por mim mesma com um tecido que guardava há anos, parecia um trapo perto do brilho das roupas da minha nora, Valéria, e de suas amigas. Meus netos, Rafael e Beatriz, mal me olharam, absortos em seus tablets caríssimos, presentes de Natal antecipados. Eu estava tentando puxar conversa com uma prima de Valéria sobre o calor atípico daquele dezembro, quando a voz de Paulo, amplificada pelo vinho que ele bebia desde o início da tarde, cortou o ar. Ô mãe, a senhora está quieta hoje. Está com medo da conta de luz da casa chegar alta e não ter como pagar? Ele disse, e uma risada forçada ecoou pela mesa. Senti o sangue fugir do meu rosto. Tentei sorrir, um repuxar de lábios que não enganaria ninguém. Que isso, meu filho? Só estou apreciando a festa. Está tudo tão bonito. Valéria, minha nora, com seu sorriso que nunca alcançava os olhos, emendou. A dita é econômica, Paulo. Temos que aprender com ela. Imagina viver com aquela aposentadoria de costureira. É uma arte. O veneno estava na doçura da palavra arte. O golpe final, no entanto, veio do meu próprio filho. Ele levantou a taça, chamando a atenção de todos. Um brinde à minha mãe, Benedita, que mesmo sendo um fardo para nós nesse último ano, nos ensina todo dia o valor da paciência. Ele piscou para um amigo, que riu alto. Sério, gente, ter a mãe morando perto depois de velha dá um trabalho. Mas a gente faz o que pode, né? Pelo menos ela tem um teto e comida na mesa. E que mesa, hein? As risadas que se seguiram foram como marteladas no meu peito. Cada uma delas. Vi o olhar de pena de alguns, o desconforto de outros e a satisfação cruel no rosto de Paulo e Valéria. Ele não estava brincando. Ele estava marcando seu território, me diminuindo para se engrandecer diante dos seus amigos ricos. Ele me transformou na piada da noite, no projeto de caridade da família. Eu, Benedita Castro, que passei madrugadas curvadas sobre uma máquina de costura para que ele pudesse ter o melhor tênis da turma. Eu, que vendi a única joia de ouro que herdei da minha mãe para pagar o cursinho pré-vestibular dele. Eu, que comi pão com manteiga por 1 semana para que ele pudesse ir na excursão da escola. Ali, naquela mesa farta, eu senti a fome mais profunda e dolorosa da minha vida. A fome de respeito. Não chorei, não gritei. Apenas baixei os olhos para o meu prato intocado. O peru parecia cinza. As frutas cristalizadas perderam a cor. O gosto na minha boca era de fel. Naquele exato momento, algo dentro de mim, algo que eu mantive adormecido por décadas de abnegação e deixa pra lá, despertou. E era uma coisa fria, clara e perigosamente determinada. Meu nome é Benedita, mas a vida inteira fui dita. Nasci e me criei em Itabirito, uma cidadezinha mineira onde as montanhas parecem abraçar as casas e o cheiro de terra molhada é perfume de luxo. Hoje tenho 72 anos, e minhas mãos, marcadas por incontáveis picadas de agulha, contam a história de uma vida tecida com mais linhas de trabalho do que de descanso. Fiquei viúva muito cedo. João, meu marido, era um homem bom, mas de corpo fraco e alma forte. Trabalhava na construção civil, e o pó de minério foi aos poucos silenciando seus pulmões. Ele se foi numa noite de chuva,
deixando-me com 3 crianças pequenas e um medo do tamanho do mundo. Paulo, o mais velho, tinha 10 anos. Marcos, o do meio, 7. E minha caçula, Lúcia, apenas 4. Naquela época, o luto não tinha tempo para ser vivido. Ele era um luxo que eu não podia me permitir. No dia seguinte ao enterro, com os olhos inchados e o coração em frangalhos, eu já estava de volta à minha velha máquina de costura Singer. Era ela ou a fome. As madrugadas se tornaram minhas companheiras. O zumbido da máquina era a trilha sonora da minha viuvez, o ritmo que embalava o sono dos meus filhos e pagava o pão do dia seguinte. Eu costurava para fora, vestidos de festa para as madames da cidade, uniformes para a escola local, concertos de todos os tipos. Minha casa vivia cheia de retalhos, linhas e o cheiro de tecido novo. As crianças cresceram nesse ambiente. Aprenderam a fazer a lição de casa na mesa de corte, a brincar de esconde-esconde entre os rolos de pano. Paulo sempre foi diferente. Desde menino, ele tinha um fogo nos olhos, uma ambição que não cabia em Itabirito. Ele olhava para os carros que passavam na estrada que cortava a cidade e dizia: "Um dia, mãe, eu vou ter um daquele, e a gente vai sair daqui." Eu sorria, orgulhosa e um pouco assustada. O sonho dele era grande demais para o meu pequeno mundo. Marcos era o oposto. Quieto, sonhador, apegado a mim e às nossas raízes. Adorava me ajudar a organizar os carretéis de linha por cor. Lúcia era a borboleta da casa, sempre sociável, sempre rodeada de amigas. Vivia num mundo à parte. Os anos passaram como um piscar de olhos. Os sacrifícios se empilhavam. A máquina de costura pagou os livros, os materiais escolares, os remédios para as gripes, as poucas festas de aniversário que podíamos fazer. Eu não comprava um vestido novo há anos, mas meus filhos andavam sempre limpos e arrumados. Eu não ia ao dentista para arrumar um dente que doía, mas paguei o aparelho para alinhar o sorriso de Lúcia. Ser mãe, para mim, era sinônimo de renúncia, e eu nunca vi isso como um fardo. Via como amor. Quando Paulo passou no vestibular para a administração em Belo Horizonte, eu chorei por uma semana, metade de orgulho, metade de dor por vê-lo partir. Foi a primeira grande despesa que me fez tremer. Para pagar o primeiro semestre e o aluguel de uma vaga numa república, vendi um pequeno lote de terra que João havia herdado do meu sogro. Era nos fundos da nossa casa, um pedaço de chão que eu sonhava em fazer uma horta. Vendi sem piscar. O futuro do meu filho valia mais que qualquer pé de couve. E foi ali, naquele momento, que o padrão se estabeleceu. Os sonhos dele sempre seriam prioridade. E eu, com meu amor cego, nunca questionei o preço. Paulo se formou com louvor. Voltou para Itabirito com um diploma na mão e a cabeça fervilhando de ideias. Ele não queria um emprego, queria ser o chefe. Tinha um plano grandioso: abrir um pequeno armazém de materiais de construção. A cidade estava crescendo e ele viu ali uma oportunidade de ouro. O problema, como sempre, era o dinheiro. Lembro-me da noite em que ele se sentou à mesa da cozinha, a mesma onde eu cortava meus tecidos, e abriu uma pasta cheia de papéis, planilhas e desenhos. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu não via desde que ele era um menino falando dos carros na estrada. "Mãe, é a nossa chance. A chance de mudar de vida. Chega de viver de remendo, de contar moeda. Eu estudei o mercado, fiz as contas. É um negócio certo. Mas o banco não me empresta. Não tenho garantia. Não tenho nome. Meu coração de mãe já sabia o que vinha a seguir. Eu era a única garantia que ele tinha. Eu tinha a casa, a nossa casa, o único bem que João e eu conseguimos construir. E eu tinha um nome limpo, Benedita Castro. Em 72 anos de vida, nunca tive uma conta atrasada, nunca fiquei devendo um centavo na venda da esquina. Meu nome era meu maior patrimônio. "O que você precisa, meu filho?" perguntei, a voz já embargada. "Preciso que a senhora seja minha fiadora, que coloque a casa como garantia no empréstimo e que o negócio seja aberto no seu nome no começo, só até eu conseguir crédito próprio. É só uma formalidade, mãe, uma burocracia. O negócio vai ser meu, claro, eu que vou tocar tudo, mas preciso do seu nome para começar." Um arrepio percorreu minha espinha. A casa, o teto dos meus filhos, o único porto seguro que tínhamos no mundo. Hesitei por um instante.
O rosto de Marcos e Lúcia veio à minha mente. E se desse errado? Perderíamos tudo. Mas então olhei para Paulo, vi a esperança, a determinação, vi o meu menino querendo conquistar o mundo. E o que uma mãe faz quando um filho pede a lua? Ela tenta laçar a estrela mais próxima. Eu confio em você, meu filho, disse, e minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Se é isso que precisa para realizar seu sonho, você tem meu nome e minha casa. Naquela noite, ele me abraçou com força, um abraço que eu não recebia há anos. Ele chorou no meu ombro e repetiu, várias vezes, obrigado, mãe. A senhora não vai se arrepender. Isso aqui é nosso. Eu nunca vou te desamparar. Quando eu estiver por cima, a senhora vai ser uma rainha. Eu acreditei. Cada palavra. Fomos ao banco na semana seguinte. Assinei uma montanha de papéis que eu mal conseguia ler, com o gerente do banco me olhando com uma mistura de pena e admiração. Saí de lá com as mãos tremendo, sentindo que tinha acabado de apostar minha vida inteira num único número. O número do meu filho. O armazém de construção. Castro em Filhos foi registrado no meu nome. Benedita Castro, proprietária. Mas na prática, a dona era apenas uma sombra que assinava os papéis. O começo foi uma luta. O armazém era pequeno, um galpão alugado numa rua de terra batida. O estoque era modesto, alguns sacos de cimento, latas de tinta, pregos e ferramentas básicas. Paulo trabalhava de sol a sol. Eu, nas horas vagas da costura, ia para lá ajudá-lo. Limpava o chão, organizava as prateleiras, atendia o balcão quando ele precisava sair para fazer uma entrega na sua velha picape. Naquela época, éramos uma equipe. Ele me chamava para opinar sobre as cores das tintas, me perguntava se o preço de um tipo de piso estava bom. Eu me sentia parte daquilo. O cheiro de cimento e tinta fresca se misturou ao cheiro de tecido da minha casa. Era o cheiro do nosso futuro. Foi nesse período que Valéria entrou em cena. Ela era filha de um fazendeiro da região, uma moça bonita, com um ar de superioridade que nunca a abandonou. Ela conheceu Paulo numa festa da cidade e ficou encantada com o jovem empreendedor. Desde o início, eu senti que ela me via como um obstáculo, uma relíquia do passado humilde que Paulo tentava apagar. Quando Paulo a trazia no armazém, ela mal saía do carro. Olhava para as minhas mãos sujas de poeira com um disfarçado nojo. Seus comentários eram sempre agulhadas sutis. Nossa, Dita, a senhora não cansa dessa vida? Tanta poeira. Paulo, você precisa contratar um funcionário. Sua mãe não tem mais idade para isso. Paulo, cego de paixão, não percebia, ou fingia não perceber. Ele só tinha olhos para Valéria e para um negócio, que contra todas as expectativas começou a prosperar. Os pequenos construtores da cidade passaram a comprar conosco. A reputação de Paulo como um rapaz honesto e trabalhador se espalhou. O nome Castro, que antes era associado à costureira viúva, agora era sinônimo de material de construção. O casamento deles foi um divisor de águas. Foi uma festa grande, paga com os primeiros lucros expressivos do armazém. Valéria fez questão de organizar tudo, escolhendo o buffet mais caro, as flores mais exóticas. Eu costurei meu próprio vestido, como sempre. Na festa, fui apresentada como a mãe do Paulo, não como a proprietária do negócio que pagava por tudo aquilo. Comecei a me sentir cada vez mais uma figura decorativa na vida do meu próprio filho. Depois que se casaram e se mudaram para uma casa nova, no bairro nobre da cidade, minhas visitas ao armazém se tornaram raras. Paulo dizia que eu precisava descansar, que já tinha trabalhado demais. Deixa comigo agora, mãe. A senhora já fez sua parte. Eu, querendo acreditar que era cuidado e não um afastamento, obedeci. Me recolhi à minha casa, à minha máquina de costura, e passei a acompanhar o sucesso do meu filho de longe, como uma espectadora orgulhosa, sem perceber que o meu nome ainda estava em cada nota fiscal, em cada contrato, em cada tijolo que saía daquele lugar. Os anos seguintes foram de um crescimento vertiginoso. O pequeno galpão deu lugar a uma loja imensa, na avenida principal de Itabirito. O nome mudou de Castro em Filhos para Constrói Castro, um nome mais moderno, ideia de Valéria. O Filhos foi sutilmente apagado, junto com qualquer vestígio da minha participação. Paulo se tornou um dos homens mais importantes da cidade. Era presidente da associação comercial, patrocinava o time de futebol local, seu rosto estampava os outdoors. Ele e Valéria se mudaram para Belo Horizonte, para uma casa ainda maior, num condomínio fechado. Os netos, Rafael e Beatriz, nasceram e cresceram nesse ambiente de luxo,
me visitando em Itabirito apenas em feriados, como quem visita um museu de história da família. A distância física se somou à distância emocional. Nossas conversas por telefone se tornaram curtas e pragmáticas. Eu perguntava da saúde. Ele perguntava se eu precisava de alguma coisa. A palavra precisar era a chave. Ele me colocou na posição de dependente. Todo mês, ele depositava uma quantia na minha conta. Uma ajuda, como ele chamava. Era mais do que minha aposentadoria, mas vinha com um preço invisível, o da gratidão eterna. Eu me sentia como se estivesse recebendo uma esmola, não a minha parte de direito nos lucros de um negócio que era legalmente meu. Eu via o império que ele construiu, as filiais que abriu em cidades vizinhas, os caminhões novos com o logo Constrói Castro circulando por toda a parte. E, em silêncio, eu me perguntava se ele ainda se lembrava daquela noite na cozinha, da promessa de que era nosso. As humilhações, antes sutis, se tornaram mais frequentes. Valéria, em especial, parecia ter prazer em me lembrar do meu lugar. Numa das poucas vezes que fui visitá-los em BH, ela estava mostrando a casa para umas amigas. Ao passar por mim na cozinha, tomando um café, ela disse em voz alta: "Essa é a Dita, mãe do Paulo, uma guerreira. Criou os filhos sozinha, costurando. É uma inspiração de como vencer na vida, mesmo com pouco." O elogio era uma ofensa disfarçada, me pintando como uma coitada, uma relíquia exótica para suas amigas ricas admirarem. Paulo, por sua vez, desenvolveu um tom paternalista e impaciente comigo. Se eu dava uma opinião sobre qualquer assunto, ele sorria com condescendência. "Ah, mãe, as coisas não são mais como no seu tempo. O mundo mudou. Meu mundo, o mundo que o colocou onde ele estava, havia se tornado obsoleto." O ápice dessa fase foi quando o telhado da minha casa em Itabirito precisou de um conserto sério. Uma chuva de granizo danificou várias telhas. Liguei para Paulo, não para pedir dinheiro, mas para pedir que ele mandasse um de seus funcionários de confiança para avaliar o estrago, já que ele era do ramo. A resposta dele foi um suspiro longo e cansado. "Mãe, a senhora não tem noção do quanto eu sou ocupado? Ver telhado, sério, vê com o Zé da esquina. Depois me fala quanto ficou que eu deposito. Mas pelo amor de Deus, não me arrume mais problema." Desliguei o telefone e chorei. Chorei pela ingratidão, pela frieza. Não era pelo dinheiro, era pela falta de cuidado, de consideração. O homem que me pedia para não lhe arrumar mais problema era o mesmo para quem eu havia entregue a solução de todos os problemas dele, anos atrás. As paredes da casa dele, erguidas com o cimento e os tijolos do nosso negócio, eram agora as mesmas que nos separavam. A noite de Natal na casa de Paulo não foi um raio em céu azul. Foi a tempestade que se formou ao longo de anos de nuvens carregadas de desprezo e indiferença. A humilhação pública foi apenas a ferida que, de tão inflamada, finalmente se abriu e expôs toda a podridão que havia por baixo. Depois de ouvir aquelas palavras terríveis, de ser chamada de fardo, eu não consegui ficar. Levantei-me da mesa, com uma calma que assustou até a mim mesma. Minhas pernas tremiam, mas meu rosto estava impassível. "Com licença. Acho que não estou me sentindo bem. Preciso ir para casa." Ninguém tentou me impedir. Paulo apenas deu de ombros, como se minha saída fosse um alívio. Valéria forçou um "melhoras, Dita", com a mesma sinceridade de uma nota de R$3. Pedi um carro por aplicativo, um luxo que raramente me permitia, e durante todo o trajeto de volta para o pequeno apartamento que eles alugavam para mim, para ficar mais perto, eu não derramei uma lágrima. Fiquei olhando as luzes de Natal da cidade piscando pela janela, sentindo um vazio gelado que nenhuma festa ou reunião familiar poderia preencher. Ao entrar no meu apartamento, a solidão me atingiu como um soco. A pequena árvore de Natal que eu mesma montei no canto da sala parecia zombar de mim. Sentei-me no sofá e a represa de emoções finalmente se rompeu. Chorei. Chorei por horas. Um choro silencioso e convulsivo, de quem perdeu algo que nunca mais poderá ter de volta. Chorei pelo meu João, que nunca teria permitido que me tratassem assim. Chorei pelos meus filhos, que se tornaram estranhos para mim. Chorei pela Dita jovem, cheia de sonhos e sacrifícios, que se tornou a velha senhora humilhada na ceia de Natal do filho. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei remoendo cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo. A dor inicial começou a se transformar em outra coisa.
Uma raiva fria, cortante. Uma indignação profunda. Como ele pôde? Como o menino que eu embalei no colo, para quem eu cantei canções de ninar, pôde se transformar naquele monstro de ingratidão? A imagem dele levantando a taça, com o rosto corado pelo álcool e pela arrogância, não saía da minha cabeça. Um fardo. A palavra ecoava no silêncio do apartamento. Eu? Um fardo? A mulher cujo nome ainda constava como proprietária de todo o império que lhe proporcionava aquela vida de rei? Foi aí que a chave virou. No meio da madrugada, entre soluços e lembranças amargas, uma ideia absurda, quase insana, começou a se formar. A raiva começou a dar lugar a um tipo diferente de energia, uma clareza lúcida e gélida. Eles me achavam fraca, velha, inútil. Me viam como um peso morto que precisavam carregar por obrigação. Talvez estivesse na hora de mostrar a eles o verdadeiro peso que o meu nome, Benedita Castro, ainda tinha. Os dias que se seguiram ao Natal foram um borrão de tristeza e reclusão. Recusei os convites para o almoço do dia 25 e para o Réveillon, usando a desculpa de uma forte gripe. A verdade é que eu não suportaria olhar para a cara de Paulo ou Valéria. Precisava de tempo. Precisava pensar. A ideia que surgiu na madrugada da humilhação parecia loucura à luz do dia. O que eu, uma senhora de 72 anos, poderia fazer contra meu filho, um empresário poderoso e influente? Mas a semente da rebelião estava plantada, e a cada nova lembrança daquela noite, ela era regada. No início de janeiro, movida por um impulso, decidi fazer algo que não fazia há anos: arrumar o velho baú de madeira que ficava no fundo do meu guarda-roupa. Era ali que eu guardava as memórias de uma vida, fotos amareladas, cartas do meu falecido marido, os primeiros sapatinhos dos meus filhos, e documentos, muitos documentos. Passei a tarde inteira mergulhada na poeira do passado. O cheiro de guardado me transportou para outras épocas. Revi fotos do batizado de Paulo, ele tão pequeno e indefeso nos meus braços. Vi o primeiro desenho de Marcos, uma casa torta com uma família de bonecos palito de mãos dadas. Encontrei a mecha do primeiro corte de cabelo de Lúcia. Cada objeto era uma pontada no coração. E então, no fundo do baú, dentro de uma pasta de plástico grossa e ressecada, eu os encontrei. Os papéis. O contrato social original do armazém de construção Castro em Filhos. Lá estava, em letras de máquina de escrever, preto no branco, proprietária Benedita Alves Castro. E grampeado a ele, o contrato de financiamento com o banco, com a escritura da minha casa em Itabirito como garantia hipotecária. Continuei a procurar. Encontrei os primeiros alvarás de funcionamento, todos no meu nome. As primeiras declarações de imposto de renda da empresa, assinadas por mim. Lembrei-me vagamente de Paulo me trazendo esses papéis para assinar, sempre com pressa. Assina aqui, mãe. É só burocracia. E eu, confiando cegamente, assinava. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia, em algum lugar da minha mente, que o negócio tinha começado no meu nome. Mas com o tempo, eu presumi que Paulo tivesse regularizado tudo, transferido para o nome dele, como ele sempre disse que faria. Mas será que ele fez? A empresa cresceu tanto, se tornou uma rede. Será que a raiz de tudo, o CNPJ original, ainda estava atrelado ao meu CPF? A dúvida se transformou numa faísca de esperança. Se ele nunca tivesse feito a transferência legal, por desleixo, por arrogância de achar que eu nunca questionaria, ou para evitar os impostos e custos de uma transferência formal. O que isso significaria? Segurei aqueles papéis amarelados nas minhas mãos trêmulas. Eles não eram apenas papéis, eram a prova do meu sacrifício, da minha confiança traída. E talvez, apenas talvez, eles fossem também a minha arma, a única que eu tinha. Naquele momento, a dita costureira, a mãe boazinha que engolia sapos, começou a dar lugar à dona Benedita Castro, a proprietária. E ela estava começando a se perguntar sobre os seus direitos. Com a pasta de documentos debaixo do braço, senti um misto de medo e determinação. Eu não entendia nada de leis, de contratos, de CNPJs. Precisava de ajuda. Mas em quem confiar? Contar para Marcos ou Lúcia estava fora de questão por enquanto. Eles amavam o irmão, e provavelmente tentariam me demover da ideia, pedir para deixar isso para lá, em nome da paz na família. Que paz? A paz dos humilhados? Foi então que me lembrei de Afonso, filho da minha falecida amiga e comadre Cida,
Afonso era um menino magrinho e estudioso que cresceu na rua de trás da minha casa em Itabirito. Eu havia costurado muitas calças curtas para ele. Cida sempre dizia, com o peito estufado de orgulho, que seu filho seria doutor, e ele se tornou. Era advogado, com um escritório bem-sucedido em Belo Horizonte. Não o via há anos, mas lembrava da bondade em seus olhos de menino. Levei 3 dias para criar coragem de ligar. Minha mão suava enquanto eu discava um número que encontrei na internet. Quando a secretária atendeu e perguntou o assunto, minha voz quase não saiu. Diga que é a Dita, a costureira, amiga da mãe dele. Para minha surpresa, Afonso me atendeu quase que imediatamente. A voz dele era a mesma, só que mais grave. Dona Dita, que surpresa boa! Como a senhora está? Aconteceu alguma coisa? Estou bem, meu filho. Quer dizer, mais ou menos. Eu precisava de um conselho seu. Um conselho de advogado. Ele me convidou para ir ao seu escritório no dia seguinte. O prédio era imponente, no centro da cidade. Senti-me pequena e deslocada no elevador espelhado. Mas, quando Afonso abriu a porta da sua sala, vi o mesmo sorriso gentil do menino para quem eu remendava as bolas de futebol. Ele me abraçou, me serviu um café e me ouviu. Com a voz embargada, contei tudo. Comecei pela ceia de Natal, pela humilhação, pelas palavras de Paulo. Depois, voltei no tempo, contei sobre o início do armazém, sobre os papéis que eu assinava sem ler, sobre a minha confiança cega. Por fim, coloquei a pasta de plástico amarelada sobre sua mesa de mogno. Ele me ouviu em silêncio, com uma expressão séria, os olhos fixos nos meus. Não me interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, um silêncio pesado pairou na sala. Ele abriu a pasta e começou a analisar os documentos, um por um, com uma atenção meticulosa. Depois de longos minutos, ele levantou a cabeça. Seu olhar era uma mistura de choque e compaixão. Dona Dita, ele começou, a voz baixa. Pelo que estou vendo aqui... E claro, preciso fazer uma verificação completa na Junta Comercial e na Receita Federal. Mas tudo indica que o seu filho cometeu um erro colossal. Um erro? Perguntei sem entender. Um erro motivado pela arrogância, eu diria. Ele nunca transferiu a empresa para o nome dele. Ele provavelmente foi criando novas filiais sob novos CNPJs. Mas a empresa-mãe, a raiz de tudo, a Constrói Castro, original, que detém a maior parte do patrimônio e o nome da marca. Dona Dita, legalmente. Ela ainda é 100% sua. Senti o chão da sala girar. Meu coração disparou. Minha? Mas como assim? Ele é o dono. Ele que fez tudo crescer. Ele foi o gestor, o administrador. Um administrador muito competente, por sinal, mas um gestor que administrou um bem que não era legalmente dele. Ele construiu um castelo inteiro sobre um terreno que pertence à senhora. E, pelo visto, ele se esqueceu quem é a dona do terreno. Aquelas palavras me atingiram com a força de um trovão. Eu não era um fardo. Eu não era um peso morto. Eu era a dona do terreno. A dona de tudo. Aquele fio de esperança que eu segurava com as mãos trêmulas havia se transformado num cabo de aço. Saí do escritório de Afonso sentindo-me outra mulher. O peso da humilhação ainda estava lá, mas agora ele dividia espaço com uma nova sensação. Poder. Um poder que eu não sabia que tinha, que esteve adormecido por décadas sob camadas de abnegação e amor materno. Afonso foi claro. Tínhamos 2 opções. A primeira, uma abordagem litigiosa. Entrar na justiça, processar Paulo por apropriação indébita e má gestão, o que resultaria numa guerra familiar pública, suja e dolorosa. A segunda, uma abordagem estratégica. Usar a informação que tínhamos para forçar uma negociação, para retomar o controle de forma silenciosa e, então, ditar as regras do jogo. Pense como a costureira que a senhora é, Dona Dita, ele me disse, com um brilho de admiração nos olhos. A senhora não rasga o tecido quando encontra um nó. A senhora com paciência desfaz o nó com a ponta da agulha. Precisamos ser cirúrgicos. A metáfora me atingiu em cheio. Era isso. Eu não queria destruir meu filho. Apesar de tudo, ele era meu filho. Eu não queria o dinheiro dele, a casa dele, a vida de luxo dele. Eu queria algo que o dinheiro não podia comprar e que ele havia me roubado. Meu respeito, minha dignidade. Eu queria que ele olhasse para mim e me visse. Não a velhinha frágil, mas a mulher que lhe deu a vida e as ferramentas para construir a sua. Nos meses seguintes,
Afonso e eu nos tornamos uma dupla improvável. Ele cuidava da parte legal, fazendo levantamentos, confirmando cada detalhe, preparando a documentação. E eu, seguindo suas orientações, comecei a minha própria investigação, a minha espionagem, como ele brincava. Comecei a frequentar a loja matriz em Itabirito, a primeira de todas. Usava a desculpa de que o apartamento em BH era muito solitário e que eu queria rever os velhos amigos. No início, Paulo achou estranho, mas depois relaxou, provavelmente pensando que era apenas um capricho de uma idosa carente. Mas eu não estava lá à toa. Eu conversava com os funcionários mais antigos, aqueles que estavam lá desde o começo. Perguntava, com um ar ingênuo, como as coisas funcionavam. Nossa, fulano, você lembra quando a gente só vendia cimento e areia? Hoje tem até porcelanato importado. Como será que o Paulo consegue administrar tudo isso? E as pessoas falavam com carinho de mim, a verdadeira Dona Castro. Contavam sobre a expansão, sobre os fornecedores, sobre a central de distribuição que Paulo havia construído num terreno nos arredores da cidade. Um funcionário do financeiro, um senhor chamado Osvaldo, que estava para se aposentar, me contou num café que achava estranho que todos os grandes contratos e os imóveis da empresa ainda estivessem vinculados ao CNPJ antigo, o da época da senhora. Segundo ele, Paulo sempre dizia que era para não pagar tanto imposto de transferência. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça. Eu anotava tudo num caderninho, à noite, com minha caligrafia de professora primária. Eu, que mal terminei o ginásio, estava estudando balanços e fluxos de caixa. Estava aprendendo a linguagem do mundo do meu filho. E, a cada descoberta, a cada confirmação de que tudo estava, de fato, amarrado ao meu nome, minha resolução se fortalecia. Eu não estava planejando uma vingança. Estava tecendo uma colcha de retalhos, unindo o passado e o presente, para redesenhar o nosso futuro. E o ponto final seria dado por mim. Com o plano se solidificando, uma questão me assombrava. Marcos e Lúcia, meus outros 2 filhos. Como eles reagiriam? Ignorá-los seria impossível e desonesto. Eles também eram parte daquela família, mesmo que Paulo sempre os tivesse mantido à margem do seu sucesso. Decidi que precisava conversar com eles, separadamente. Comecei por Marcos. Meu filho do meio sempre foi o mais sensível, o mais apegado a mim. Ele vivia uma vida simples em Juiz de Fora. Era professor de história numa escola pública. Nunca pediu nada a Paulo, talvez por orgulho, talvez por saber que a resposta seria uma humilhação velada. Marquei de visitá-lo num fim de semana. Ele me recebeu com o carinho de sempre, com sua esposa, Clara, e minha neta, Júlia. No domingo de manhã, enquanto Clara e Júlia iam à feira, chamei Marcos para conversar no quintal. Sentei-me sob a sombra de uma mangueira e, com o coração na mão, contei tudo. Desde a noite de Natal até a descoberta dos documentos e minhas conversas com Afonso. Marcos me ouvia com os olhos arregalados, a xícara de café parada a meio caminho da boca. Sua expressão passava da incredulidade para a raiva e depois para uma profunda tristeza. Eu não acredito que o Paulo foi capaz disso, mãe, ele disse, a voz embargada. Humilhar a senhora daquele jeito e viver todo esse tempo em cima de uma mentira, usando a senhora. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o nada. Então virou-se para mim e vi lágrimas em seus olhos. A senhora sabe o que mais dói? É que, no fundo, eu não estou surpreso. O Paulo sempre foi assim. Sempre pensou que o mundo girava ao redor dele. O que a senhora vai fazer? Eu vou retomar o que é meu filho. Não pelo dinheiro, pela dignidade. E para garantir que vocês 2 também tenham o que é de direito. O negócio era Castro em Filhos, não Castro em Filho Único. Marcos me abraçou forte. Eu estou com a senhora, mãe. 100%. O que a senhora precisar, eu estou aqui. Já passou da hora do Paulo descer desse pedestal. Ter o apoio de Marcos foi como receber um bálsamo na alma. A conversa com Lúcia, no entanto, foi diferente. Lúcia morava em São Paulo. Era casada com um executivo e vivia uma vida social agitada. Ela sempre admirou Paulo, o irmão de sucesso. Viajei para encontrá-la. Contei a mesma história. A reação dela foi de pânico. Mãe, a senhora enlouqueceu? Ela disse, andando de um lado para o outro na sua sala impecavelmente decorada. A senhora vai destruir a família, criar um escândalo. O Paulo te ajuda, ele te dá uma vida confortável. Para que mexer nisso agora? Por causa de uma brincadeira de mau gosto no Natal?
Não foi uma brincadeira, Lúcia. Foi a gota d'água. E não é pela ajuda dele. É sobre o que é certo, o que é meu, o que é nosso. Nosso? Mãe, quem trabalhou, quem construiu tudo foi ele. A senhora só assinou uns papéis há 30 anos. A senhora quer o quê? Tirar tudo dele? Deixar o seu filho na rua? A discussão foi longa e dolorosa. Lúcia não conseguia ver a situação pelos meus olhos. Para ela, eu era uma velha ingrata e ressentida, prestes a implodir a família por orgulho ferido. Ela via o status, o sucesso de Paulo, e temia perder o irmão rico e influente que ela tanto se orgulhava de ter. Saí do apartamento dela com o coração pesado. A divisão estava clara. Marcos ao meu lado, Lúcia contra mim. A guerra não seria apenas contra Paulo. Seria dentro da minha própria casa, entre os meus próprios filhos. O nó entre os irmãos era o mais difícil de desatar. E eu sabia que, não importava o resultado, algumas feridas talvez nunca cicatrizassem. Minhas visitas a Itabirito e minhas conversas com os funcionários começaram a gerar um zumbido, um burburinho. Paulo, em Belo Horizonte, demorou a perceber, mas Valéria, com seu faro apurado para qualquer coisa que pudesse ameaçar seu status, sentiu o cheiro da tempestade no ar. Foi ela quem ligou. A voz, como sempre, era um misto de mel e fel. Dita querida, tudo bem? O Paulo me disse que a senhora tem passado muito tempo na loja. Que bom que está se distraindo. Mas o Osvaldo do financeiro comentou que a senhora andou fazendo umas perguntas, digamos, curiosas, sobre contratos, CNPJ. Algum problema? Meu coração deu um salto, mas mantive a voz calma. A voz de uma velhinha ingênua que eu aprendera a interpretar tão bem. Imagina, minha filha. Problema nenhum. É que a gente fica velha, começa a pensar na vida, nas coisas que construímos. Fico tão orgulhosa de ver o que o meu filho fez com aquele nosso comecinho, sabe? Dá uma nostalgia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia quase ouvir as engrenagens na cabeça dela trabalhando. Sei. Nostalgia. Olha, Dita, o Paulo anda muito estressado. A última coisa que ele precisa é de mais preocupação. Se a senhora estiver precisando de algum dinheiro extra, é só falar com ele. Não precisa ficar investigando as coisas. Isso não lhe diz mais respeito. Não me diz respeito? Deixei a pergunta pairar no ar, com uma pitada de mágoa fingida. É só orgulho de mãe, Valéria. Orgulho. Desliguei o telefone sabendo que o alarme tinha soado para eles. A confrontação direta com Paulo não demorou. Ele me ligou no dia seguinte. O tom de voz era duro, impaciente. Mãe, que história é essa que a senhora está bisbilhotando a minha empresa? A Valéria me contou da conversa de vocês. O que está acontecendo? Sua empresa, Paulo? Perguntei calmamente. Ele bufou. Ah, não vem com tecnicalidades, mãe. A senhora sabe muito bem do que eu estou falando. O que a senhora quer? Mais dinheiro? É isso? Quanto? É só me dizer o valor que eu deposito. Agora pare com esse teatrinho. Está me deixando em uma situação desconfortável com os meus funcionários. Aquela conversa foi a confirmação final de que eu estava no caminho certo. Para ele, tudo se resumia a dinheiro. Ele achava que podia comprar meu silêncio, apagar a humilhação com uma transferência bancária. Ele não entendia, ou se recusava a entender, que o que ele havia ferido não tinha preço. Não estou fazendo teatrinho nenhum, Paulo. E não quero seu dinheiro. Respondi, a voz firme como aço. Só estou colocando minhas memórias em ordem. E quer saber? Estou descobrindo coisas muito interessantes. Encerrei a ligação antes que ele pudesse responder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu havia jogado a isca. Sabia que, a partir daquele momento, ele estaria em alerta máximo. A calmaria havia acabado. A tempestade que eu vinha preparando estava prestes a desabar. E eu estaria esperando de pé, no olho do furacão. Os meses seguintes foram de uma tensão silenciosa. Paulo e Valéria pararam de me ligar. Imagino que tenham contratado seus próprios advogados para verificar a situação e que, para o horror deles, descobriram o mesmo que Afonso. Eu tinha a faca e o queijo na mão. Eles estavam encurralados, mas seu orgulho os impedia de vir até mim para conversar. Estavam esperando o meu próximo movimento. E eu, com a paciência de uma costureira terminando um bordado complexo, não tive pressa. Com a ajuda de Afonso, tracei o plano final. Não seria num tribunal, nem numa sala de reuniões fria. Teria que ser no meu território. Teria que ter um simbolismo. Teria que ser no lugar e na data em que a minha dignidade foi roubada. O Natal estava se aproximando novamente.
o aniversário de 1 ano da minha humilhação. No início de dezembro, enviei os convites, não por telefone ou mensagem. Enviei convites formais, impressos em papel de qualidade, para cada um dos meus filhos e suas famílias. Benedita Alves Castro convida para a ceia de Natal a ser realizada em sua residência, em Itabirito, no dia 24 de dezembro, às 20 horas. Sua presença é indispensável para a discussão de assuntos familiares de extrema importância. Assinei apenas Benedita, não mãe nem Dita. Eu sabia o efeito que aquele convite teria. A formalidade, o tom quase ameaçador. Lúcia me ligou imediatamente, desesperada. Mãe, o que é isso? O que a senhora vai fazer? Pelo amor de Deus, não faça um escândalo. Apenas respondi. Esteja aqui, Lúcia. É tudo o que peço. Paulo e Valéria não ligaram. O silêncio deles era a prova do seu medo. Passei as semanas seguintes preparando minha casa. Não a grande casa em Itabirito, que agora estava alugada, mas a pequena casa que eu havia comprado com minhas economias, no mesmo bairro onde cresci. Uma casa simples, com um quintal cheio de samambaias e um cheiro de bolo de fubá no ar. Era o meu castelo, o meu refúgio. Preparei a ceia eu mesma. Não um banquete opulento como o de Paulo, mas a comida que eles amavam quando crianças. Leitão à pururuca, tutu de feijão, arroz com passas, farofa de ovos. A mesa era simples, com uma toalha de chita que eu mesma bordei. Cada detalhe era uma mensagem. Aquela era a minha verdade, a verdade deles. No dia 24 de dezembro, enquanto o sol se punha atrás das montanhas de Minas, eu olhei para a minha casa arrumada, para a mesa posta, e respirei fundo. O palco estava montado, o roteiro escrito na minha alma. Faltava apenas a chegada dos atores principais. E eu sabia que, por mais que odiassem, eles viriam. A curiosidade e o medo os trariam até mim. Eles chegaram um a um, como se pisassem em ovos. Marcos e sua família foram os primeiros. Ele me deu um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido. Coragem, mãe. Estou aqui. Lúcia e o marido chegaram em seguida, os rostos tensos, evitando meu olhar. Meus netos paulistanos pareciam entediados, desconfortáveis na simplicidade da minha casa. Por fim, o carro de luxo de Paulo estacionou na minha rua de paralelepípedos, um contraste gritante com os Fuscas e Fiats dos meus vizinhos. Ele e Valéria saíram, vestidos como se fossem a uma festa de gala. Os filhos deles, meus outros netos, nem sequer me cumprimentaram, foram direto para o sofá com seus celulares. A atmosfera na minha pequena sala era pesada, quase irrespirável. As conversas eram forçadas, monossilábicas. Valéria analisava cada canto da minha casa com um olhar crítico. Paulo andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Vamos, mãe. Que mistério é esse? Ele finalmente explodiu, incapaz de suportar a tensão. Que assunto de extrema importância é esse que não podia esperar? Tudo a seu tempo, meu filho, respondi, com uma calma que o desarmou. Primeiro, vamos jantar. Preparei a comida que vocês gostam. Servi o jantar em silêncio. Ninguém elogiou a comida. Comiam mecanicamente, os talheres batendo nos pratos como o tic-tac de uma bomba relógio. Eu, ao contrário do ano anterior, comi. Comi com apetite, saboreando cada garfada. Eu estava no controle. A força estava comigo. Quando todos terminaram e a sobremesa de goiabada com queijo foi servida, eu me levantei. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos se viraram para mim. Há exatamente 1 ano, comecei, a voz firme, sem um pingo de tremor. Nós estávamos reunidos numa mesa como esta, uma mesa muito mais rica, numa casa muito maior, e naquela noite eu fui humilhada. Fui chamada de fardo pelo meu próprio filho, na frente de toda a família e de amigos. O rosto de Paulo ficou vermelho. Valéria olhou para o prato. Naquela noite eu voltei para casa e chorei, mas também comecei a me lembrar. Lembrei de uma noite, muitos anos atrás, numa cozinha simples, quando um filho me pediu ajuda para realizar um sonho. Lembrei que eu apostei tudo o que tinha, meu nome, minha casa, meu futuro, no sonho dele. Lembrei de uma promessa que ele me fez. Isso é nosso, mãe. Eu nunca vou te desamparar. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Paulo. Seus olhos fugiram dos meus. Parece que você se esqueceu dessa promessa, meu filho. Você construiu um império e me deixou com as migalhas, me tratando como um estorvo, uma obrigação. Você se esqueceu de quem assinou os papéis,
de quem garantiu o primeiro empréstimo. Você se esqueceu de quem é a verdadeira dona de tudo. Naquele momento, a campainha tocou. Era o Dr. Afonso, pontual como um relógio inglês. Ele entrou, cumprimentou a todos com um aceno de cabeça e me entregou uma pasta de couro. Abri a pasta sobre a mesa, espalhando os documentos. O contrato social original, os registros na junta comercial, os balanços, as matrículas dos imóveis. Estes papéis, Paulo, são a minha memória. E eles dizem que a Constrói Castro, a empresa que paga por sua casa, seu carro e suas viagens, ainda é, legal e integralmente, propriedade de Benedita Alves Castro, ou seja, minha. O silêncio que se seguiu foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. O queixo de Paulo caiu, literalmente. Ele olhou dos papéis para mim e de mim para os papéis, o rosto passando por todos os tons de vermelho e branco. Valéria ficou pálida como cera, os lábios finos tremendo. Isso é um absurdo. É um erro, gaguejou Paulo, tentando se levantar, mas as pernas pareceram fraquejar. Não há erro nenhum, Paulo, disse Dr. Afonso, a voz calma e profissional quebrando o silêncio tenso. Fizemos um levantamento completo. A empresa original, o CNPJ raiz, nunca foi transferido. O senhor operou por todos esses anos como um gestor de fato, mas não de direito. A proprietária legal sempre foi e continua sendo a sua mãe. Valéria foi a primeira a encontrar a voz. Uma voz esganiçada pela fúria e pelo pânico. Sua velha ingrata. Depois de tudo o que fizemos por você, te demos um teto, te sustentamos, e é assim que você nos paga? Tentando nos roubar? Roubar! Eu ri, um som seco e sem alegria. Eu não posso roubar o que já é meu, Valéria. Sustentar? O dinheiro que vocês chamavam de ajuda era uma fração mínima do lucro que a minha empresa gerava. Vocês não me deram um teto. Vocês viviam debaixo do meu. Paulo finalmente se levantou, as mãos na cabeça, andando em círculos. Ele não gritava mais. Parecia um homem derrotado. Mãe, por favor, ele sussurrou, a arrogância evaporando, dando lugar a um desespero infantil. Não faz isso. A gente pode conversar. Eu te dou um aumento na ajuda. O dobro, o triplo, o que a senhora quiser. Mas não tira essa empresa de mim. Foi a minha vida, eu construí aquilo do nada. Você não construiu do nada, Paulo. Corrigi, a voz ainda firme. Você construiu sobre a minha base, sobre a minha confiança. E você cuspiu nessa base. Isso não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito. Lúcia começou a chorar. Mãe, para com isso. Olha o que a senhora está fazendo com a nossa família. Eu não estou fazendo nada, Lúcia. Estou apenas colocando as coisas no lugar certo. A desordem começou quando o respeito acabou. Marcos, que até então estava em silêncio, se levantou e veio para o meu lado, colocando a mão no meu ombro. A mamãe está certa, ele disse, a voz clara e forte. Vocês todos se acostumaram a pisar nela, a tratá-la como um móvel velho. Chega. Aquele gesto, aquele apoio público do meu filho, me deu a força que eu precisava para o golpe final. Eu não vou tirar a empresa de você, Paulo, eu disse, e vi um brilho de alívio em seus olhos. Mas as coisas vão mudar. A partir de amanhã, Dona Benedita Castro assume a presidência do Conselho da Constrói Castro. Você poderá continuar como diretor executivo, se quiser. Mas vai me responder. Vai apresentar relatórios. E os lucros serão divididos de forma justa. Uma parte para mim, a proprietária. Uma parte para você, o gestor. E partes iguais para seus irmãos, Marcos e Lúcia, que também são filhos Castro, lembra? A sala ficou muda novamente. Eu não estava apenas retomando o controle. Estava reescrevendo as regras da família. Estava devolvendo a Marcos e Lúcia a parte que Paulo lhes havia negado por tanto tempo. Aquele não era um ato de vingança. Era um ato de justiça. E o rei, nu e despojado de sua coroa de arrogância, apenas me olhava, derrotado. A noite de Natal terminou de forma melancólica. Paulo e sua família foram os primeiros a sair, sem se despedir, carregando uma nuvem de fúria e humilhação. Lúcia, ainda chorando, foi consolada pelo marido, que me lançou um olhar de reprovação antes de partirem. Fiquei apenas com Marcos, Clara e Júlia. Quando a casa finalmente se silenciou, sentei-me na minha cadeira de balanço, exausta. A adrenalina da confrontação deu lugar a um cansaço profundo, não apenas do corpo,
mas da alma. Marcos sentou-se no chão, aos meus pés, como fazia quando era menino, e descansou a cabeça no meu colo. A senhora foi incrível, mãe, ele disse baixinho, forte como as montanhas de Minas. Acariciei seus cabelos, já com muitos fios brancos. Eu só fiz o que precisava ser feito, meu filho. A transição nos dias seguintes não foi fácil. Paulo, num primeiro momento, resistiu. Ameaçou entrar na justiça, contratar os melhores advogados de Belo Horizonte. Doutor. Afonso, com sua calma habitual, apenas o lembrou de que um processo judicial só tornaria o escândalo público, destruindo sua reputação de homem que se fez sozinho e expondo-o como alguém que usurpou os bens da própria mãe. Ameaçado pela vergonha pública, Paulo cedeu. A primeira reunião do novo conselho da Constrói Castro foi surreal. Aconteceu na sala de reuniões da Matriz, um ambiente de vidro e aço que sempre me intimidou, mas naquele dia eu entrei de cabeça erguida, com o doutor Afonso e Marcos ao meu lado, Paulo, Valéria, que insistiu em participar, e Lúcia, que veio de São Paulo a contragosto, estavam do outro lado da mesa. Eu não entendia de planilhas complexas, mas entendia de gente. Eu não sabia o que era EBITDA, mas sabia o que era honestidade. Com a orientação de Afonso, comecei a tomar as primeiras decisões. A primeira foi contratar uma auditoria externa completa para entender a real situação financeira da empresa. Paulo e Valéria se opuseram veementemente, mas a decisão era minha. A segunda decisão foi instituir oficialmente a participação nos lucros para Marcos e Lúcia. Vi o olhar de gratidão no rosto de Marcos e um misto de vergonha e alívio no de Lúcia. Pela primeira vez, ela parecia entender que meu ato não era para destruir, mas para reconstruir. A relação com Paulo era a mais difícil. Ele me tratava com uma formalidade fria, respondendo às minhas perguntas de forma monossilábica. Em seus olhos, eu via a raiva de uma criança mimada que teve seu brinquedo favorito tirado. Ele ainda não havia entendido a lição. Ainda me via como a vilã da história. Eu sabia que a muralha de orgulho que ele construiu ao redor de si mesmo era alta e grossa, e que seriam necessárias muitas marretadas de realidade para que as primeiras fissuras começassem a aparecer. A primeira delas foi o resultado da auditoria. A auditoria levou 2 meses e o resultado foi bombástico. Revelou não apenas a imensa prosperidade da empresa, muito maior do que Paulo deixava transparecer, mas também uma série de manobras contábeis que beneficiavam exclusivamente a ele e Valéria. Despesas pessoais exorbitantes, viagens, carros de luxo, joias, até a reforma da casa deles, eram lançadas como custos da empresa. Valéria tinha um cartão de crédito corporativo sem limites, cujas faturas eram um catálogo de futilidades e extravagâncias. Enquanto isso, eu me preocupava com a conta de luz do meu pequeno apartamento. A revelação foi um soco no estômago de todos. Para mim, foi a prova cabal da ganância e da falta de escrúpulos. Para Marcos, foi a confirmação de suas suspeitas. Para Lúcia, foi o choque de realidade que ela precisava. Na reunião em que o relatório foi apresentado, Lúcia confrontou Paulo pela primeira vez na vida. Como você pôde, Paulo? Roubar da nossa própria família, da nossa mãe? Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto maquiado. Eu te defendi. Eu achei que a mamãe estava sendo injusta. E você estava rindo da nossa cara o tempo todo. Valéria tentou intervir. Não é roubo, é remuneração pelo trabalho dele. Remuneração? Ironizou Marcos. Comprar uma bolsa de grife em Paris é remuneração? Enquanto a nossa mãe costurava para pagar o seu cursinho? A discussão foi feia. Paulo, acuado, não conseguiu se defender. Os números eram inquestionáveis. Pela primeira vez, eu o vi verdadeiramente envergonhado. Não por ter me humilhado, mas por ter sido pego. A vergonha dele ainda nascia do orgulho ferido, não do arrependimento genuíno. Minha decisão, assessorada por Afonso, foi firme. Todas as despesas pessoais seriam estornadas. Paulo e Valéria teriam que devolver, parceladamente, cada centavo que foi desviado indevidamente. Seus salários como gestores seriam redefinidos para um valor justo de mercado e não mais a sangria que eles praticavam. Os cartões corporativos seriam cancelados. Foi o começo do fim da vida de nababos que eles levavam. Tiveram que vender um dos carros de luxo. As viagens internacionais deram lugar a fins de semana mais modestos. Valéria teve que se acostumar a viver com um orçamento,
algo que ela provavelmente nunca tinha feito na vida. As consequências foram se espalhando como ondas. A dinâmica familiar mudou completamente. Lúcia, envergonhada por ter ficado contra mim, passou a me ligar toda semana, a se interessar pela minha saúde, a me pedir conselhos. Marcos se tornou meu braço direito na empresa, revelando-se um gestor ponderado e justo, conquistando o respeito dos funcionários. E Paulo se afundou num silêncio amargo. Ele continuou trabalhando, mas de forma mecânica, sem o brilho nos olhos de antes. Ele estava pagando o preço de suas escolhas, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A admiração cega dos irmãos havia se transformado em decepção. O poder absoluto que ele exercia se converteu em obediência relutante. A conta de suas ações estava chegando, e os juros eram altos. A consciência, às vezes, é a mais implacável das auditoras. Passaram-se quase 6 meses. A poeira estava baixando, e uma nova rotina se estabelecia. Eu não ia à empresa todos os dias. Confiava em Marcos e na nova equipe de gestão que montamos. Minha presença era mais simbólica, nas reuniões do conselho, para garantir que os novos valores de transparência e justiça fossem mantidos. Com mais tempo livre e sem as preocupações financeiras de antes, voltei a fazer o que mais amava: costurar. Não por necessidade, mas por prazer. Montei um pequeno ateliê no quarto dos fundos da minha casa, com uma máquina nova, tecidos de qualidade. Costurava para minhas netas, para as amigas, para o bazar da igreja. O zumbido da máquina voltara a ser meu companheiro, mas agora era um som de paz, não de desespero. Paulo e eu mal nos falávamos. Nossa comunicação se restringia aos assuntos da empresa. Eu sabia, através de Marcos, que ele estava sofrendo, que Valéria o pressionava constantemente, culpando-o pela decadência da família, que seus antigos amigos ricos começaram a se afastar quando o padrão de vida deles mudou. Eu não sentia prazer em seu sofrimento. Sentia uma tristeza profunda. Ele era meu filho, e vê-lo amargurado doía em mim. Mas eu também sabia que a cura precisava vir dele. O pedido de perdão, o reconhecimento do erro, tinha que ser um movimento dele, e esse movimento veio de uma forma inesperada. Era meu aniversário de 73 anos. Marcos e Lúcia organizaram um almoço simples na minha casa. Para minha surpresa, Paulo apareceu, sozinho, sem Valéria, sem os filhos. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. Trazia nas mãos um embrulho desajeitado. Durante o almoço, ficou quieto, apenas observando. Quando cantamos o parabéns e eu cortei o bolo, ele se aproximou. Mãe, posso falar com a senhora um minuto? A sós, fomos para o meu ateliê. Ele olhou para os tecidos, para a máquina de costura. O cheiro do lugar pareceu transportá-lo para a infância. Ele me entregou o presente. Era um porta-retratos de prata, com uma foto nossa, de muitos anos atrás. Eu, jovem, sorrindo, e ele, um menino de uns 10 anos, me abraçando pela cintura. A mesma idade que ele tinha quando o pai morreu. Eu encontrei essa foto outro dia, ele disse, a voz rouca. Eu mal me lembrava dela, mas eu me lembro daquele dia. A senhora tinha acabado de costurar uma camisa nova para mim, para a festa da escola. Ele parou, engolindo em seco. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Um choro silencioso, sofrido. Me perdoa, mãe, ele sussurrou, e a palavra pareceu rasgar sua garganta. Me perdoa por tudo, pela noite de Natal, pelos anos de esquecimento, pela vergonha que eu te fiz passar. Eu me perdi. Eu me tornei o tipo de homem que o meu pai teria vergonha. Eu me esqueci de quem eu era. Eu me esqueci de quem a senhora é. Era o que eu esperei por tanto tempo. Aquele pedido de perdão, vindo não do empresário derrotado, mas do filho arrependido. Eu o abracei e nós dois choramos. Um choro de dor, de alívio, de luto por todo o tempo perdido. Naquele pequeno ateliê, entre retalhos e linhas, o fio da reconciliação, que parecia irremediavelmente rompido, começou a ser finalmente reatado. O perdão não é um interruptor que se liga e apaga o passado. É um processo. É como um remendo cuidadoso num tecido fino. A marca da costura sempre estará lá, mas se for bem feita, pode até fortalecer a peça. Depois daquele aniversário, Paulo começou a mudar, aos poucos. Ele passou a me visitar sozinho, nos fins de tarde. Sentava-se no meu ateliê e conversávamos. Não sobre a empresa, mas sobre a vida, sobre o passado.
Ele me contou da pressão que sentia para ser bem-sucedido, do medo de falhar e voltar a ser o filho da costureira pobre. Contou como Valéria alimentou seu ego e sua ganância, afastando-o de suas origens. Não eram desculpas, mas explicações. E pela primeira vez, eu consegui enxergar o menino assustado por trás do homem arrogante. Ele também começou a se reaproximar dos irmãos. Convidou Marcos para pescar, como faziam na adolescência. Ligou para Lúcia para pedir conselhos sobre os filhos adolescentes, reconhecendo que ela era mais experiente no assunto. O dinheiro, que antes os dividia, agora se tornara secundário. O que eles estavam tentando reconstruir eram os laços. A relação com Valéria continuava sendo o ponto mais delicado. Ela nunca me perdoou. Para ela, eu era a bruxa má que destruiu seu conto de fadas. O casamento deles entrou em uma crise profunda. Eu não me intrometi. Era uma estrada que eles teriam que atravessar sozinhos. Na empresa, Paulo voltou a ter paixão pelo trabalho. Livre da pressão de sustentar um estilo de vida extravagante, ele se concentrou no que fazia de melhor: gerir, inovar, criar. Mas agora, ele o fazia com humildade. Pedia a opinião de Marcos. Apresentava os projetos para mim, com respeito. Ele passou a tratar os funcionários com mais humanidade, chamando-os pelo nome, perguntando sobre suas famílias. O Dr. Paulo deu lugar ao seu Paulo. E essa pequena mudança dizia tudo. Um dia, ele chegou na minha casa com um projeto debaixo do braço. Era a criação da Fundação Castro, um braço social da empresa para oferecer cursos de capacitação profissional para jovens de baixa renda em Itabirito e nas cidades onde a Constrói Castro atuava. Os primeiros cursos seriam de corte e costura e de pedreiro azulejista. Eu quero devolver um pouco do que a gente recebeu, mãe, ele disse, os olhos brilhando. Quero que o nome da nossa família seja lembrado não só por vender tijolo, mas por construir futuros. E eu queria que a senhora fosse a presidente de honra da fundação. Naquele momento eu soube. O remendo estava feito. O tecido da nossa família, embora marcado pelas cicatrizes, estava se tornando mais forte e mais bonito do que jamais fora. Mais um ano se passou. A vida encontrou seu novo ritmo, uma melodia mais suave e harmoniosa. A Fundação Castro era um sucesso, transformando a vida de dezenas de jovens. Paulo e Valéria acabaram se separando. Foi um processo doloroso para ele, mas no fim, libertador. Ele parecia mais leve, mais genuíno, livre da necessidade de aparentar algo que não era. O Natal se aproximava novamente. Desta vez, não houve convites formais, nem climas de tensão. A ideia surgiu naturalmente. Todos iriam se reunir na minha casa, em Itabirito. A preparação foi uma festa. Lúcia chegou de São Paulo 2 dias antes e me ajudou na cozinha, rindo das minhas tentativas de seguir uma receita da internet. Marcos cuidou da churrasqueira no quintal. Meus netos, antes distantes, agora corriam pela casa, disputando minha atenção, pedindo para eu contar histórias do tempo antigo. Paulo chegou na véspera, trazendo não presentes caros, mas o essencial: a bebida, o gelo e, o mais importante, sua presença por inteiro. Ele montou a árvore de Natal comigo e rimos ao tentar desenrolar o pisca-pisca, que, como sempre, estava completamente embaraçado. A noite da ceia foi mágica. A casa estava cheia, não de luxo, mas de amor. A mesa era a mesma, simples, mas a comida parecia ter mais sabor. As conversas eram altas, as risadas genuínas. Vi meus 3 filhos conversando juntos num canto, como não faziam há décadas. Vi meus netos de diferentes cidades brincando juntos, como primos de verdade deveriam fazer. Na hora do brinde, todos os olhos se voltaram para mim, mas eu balancei a cabeça. Hoje não. Hoje quem faz o brinde é o seu irmão. Paulo se levantou, a taça na mão. Seus olhos encontraram os meus e depois passearam por cada rosto naquela sala. Há 2 anos, ele começou, a voz embargada. Eu fiz um brinde que quase destruiu esta família. Eu estava cego pelo orgulho, pela arrogância. Hoje, eu quero fazer um novo brinde. Um brinde à segunda chance. Um brinde à minha mãe, Benedita, que com sua força, sua coragem e seu amor infinito, me ensinou a lição mais dura e mais importante da minha vida. Que um castelo construído sem a base do respeito e da gratidão não passa de um monte de areia. Mãe, a senhora não é um fardo. A senhora é a nossa fundação, a nossa viga mestra.
Um brinde à senhora. Um brinde à nossa família que renasceu. Feliz Natal. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. O gosto amargo do peru havia sido lavado da minha memória para sempre, substituído pela doçura daquele momento. A minha vingança não foi ter retomado a empresa. A minha vingança perfeita foi ter resgatado o meu filho e reconstruído a minha família. E essa era uma vitória que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Hoje, sentada na varanda da minha casa, com o cheiro de café passado no ar e o som da máquina de costura vindo do meu ateliê, eu olho para a minha vida e vejo uma grande colcha de retalhos. Há pedaços de tecidos ásperos, escuros, que representam os tempos difíceis, a viuvez, a luta, a humilhação. Há retalhos de seda e cetim, brilhantes, que simbolizam as alegrias, o nascimento dos filhos, o sucesso, a reconciliação. Cada pedaço, cada costura, cada nó, conta uma parte da minha história. E eu aprendi que não se pode simplesmente arrancar os pedaços feios. São eles que dão contraste e valorizam os pedaços bonitos. Sem a escuridão daquela noite de Natal, eu talvez nunca tivesse encontrado a luz da minha própria força. Minha história não é sobre vingança, no fim das contas. É sobre dignidade. É sobre o direito que todos nós temos, não importa a idade, de sermos vistos, ouvidos e, acima de tudo, respeitados. É sobre lembrar que o amor de mãe não é um cheque em branco para a ingratidão. A vida me ensinou que, às vezes, é preciso desfazer a costura inteira, mesmo que doa, para poder começar de novo e criar algo mais forte, mais verdadeiro. E eu sou grata por ter tido a coragem de enfiar a agulha e dar o primeiro ponto. E assim termina a minha jornada, ou pelo menos este capítulo dela. Se a história de uma costureira de Minas Gerais que teceu a própria justiça tocou seu coração de alguma forma, eu fico feliz. Histórias como a minha existem em toda parte, em cada família, em cada esquina, e elas merecem ser contadas. Por isso, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal. Deixe seu like se você acredita no poder da dignidade e comente aqui embaixo. Qual foi a lição mais forte que você tirou da minha história? Sua interação me ajuda a costurar mais narrativas como esta e a mostrar que nunca é tarde para pegar as rédeas da própria vida. Um grande abraço e até a próxima.